Sejam muito, muito bem-vindos. Olha aí, antes da gente começar de verdade, eu queria só agradecer a você que está aí ouvindo a gente agora. É um prazer enorme ter a sua companhia, de verdade. Se você gostar do que a gente vai conversar aqui, dá uma olhada na nossa playlist. A nossa meta é ter, assim, milhares de livros analisados, tudo de um jeito bem prático, sabe? Bem simples. A gente também deixou alguns links, caso queira comprar este livro ou outros. E, claro, segue o nosso canal, deixa o seu like. Isso ajuda demais a gente a continuar. Mas, agora sim, vamos ao que interessa. O livro que a gente recebeu e mergulhou foi O Jeito Estoico de Viver, de William Mulligan. E a nossa missão hoje é entender como é que uma filosofia com mais de 2000 anos se propõe a resolver problemas super atuais do nosso dia a dia caótico. Vamos tentar desvendar juntos o que Zenão, Marco Aurélio e essa turma toda tem para nos ensinar sobre o que a gente pode, de fato, controlar. E o ponto de partida é ótimo, porque já quebra uma ideia errada que muita gente tem. Qual? Quando a gente ouve a palavra estoico, logo vem na cabeça aquela imagem de alguém frio, sabe? Que reprime as emoções. Sim, uma pessoa sem sentimentos. Exato. E o que a gente vai ver aqui é que o estoicismo é praticamente o oposto disso. A questão não é não sentir, é entender os sentimentos para não ser governado por eles. É, acima de tudo, uma filosofia eminentemente prática, quase um manual de operações para a mente. Um manual de operações, gostei disso. E a própria história de origem da filosofia já mostra essa pegada prática, né? Começa de um jeito bem dramático com um cara chamado Zenão. Ele era um comerciante fenício riquíssimo. E ele perde absolutamente tudo, toda a fortuna dele, num naufrágio. Nossa, eu fico imaginando a cena. Pois é. Ele chega em Atenas sem nada, depois de uma tragédia que, assim, destruiria a maioria das pessoas. E o que ele faz? Ele entra numa livraria, começa a ler sobre Sócrates e, a partir do fundo do poço, ele funda uma nova escola de pensamento. Exatamente. E até o nome, estoicismo, vem do lugar onde ele ensinava, o Stoa Poikilé, que era o pórtico pintado, uma praça pública em Atenas. Ah, que interessante! Isso já diz tudo, né? Não era uma filosofia de torre de marfim, acadêmica. Era para ser vivida e debatida ali, na rua, no meio do caos da cidade. Mas por que essa filosofia sobreviveu? Tantas outras surgiram e, bom, desapareceram. O que fez o estoicismo durar mais de 2 milênios? Eu acho que a resposta está na flexibilidade e no foco no indivíduo. O estoicismo ele não dita regras rígidas, sabe? Sobre o que comer, ou como se vestir, ou para quem rezar. Ele reconhece que as pessoas vivem em circunstâncias muito diferentes. Um imperador, como Marco Aurélio, e um escravo, como Epicteto, podiam ser estoicos. O foco é interno, e essa mentalidade tem uma consequência política bem interessante. Pessoas que encontram satisfação internamente e não têm medo são bem mais difíceis de manipular, de controlar. Faz todo sentido. Não é à toa que alguns imperadores romanos, tipo Domiciano, viam os estoicos como uma ameaça e, mandavam exilar os caras. E essa ideia de encontrar a filosofia na prática, no meio da dificuldade, se conecta perfeitamente com a jornada do autor do livro, William Mulligan. A história dele é a prova viva de que esses princípios não são só teoria. Ele conta que era um jovem super ansioso, sabe? Profundamente infeliz. Ele estava preso num emprego na construção civil que ele odiava, com um chefe que se recusava a pagar o salário mínimo. A vida dele parecia que estava sendo drenada assim, dia após dia. É nesse cenário de quase desespero que a virada acontece. E de um jeito que parece até roteiro de filme. Totalmente. A mãe dele, preocupada, deu um livro para ele ler. Ele passava 4 horas por dia no ônibus, então... Nossa, 4 horas. Pois é. E o ponto de virada, o momento mágico mesmo, foi quando um varredor de rua, que via ele lendo todo santo dia no ponto de ônibus, se aproximou e entregou para ele uma cópia de Meditações do Marco Aurélio que ele tinha achado no lixo. Pensa nisso. Um gesto de um estranho que mudou o curso da vida dele. E uma passagem específica pegou ele em cheio. A da rocha, né? Essa mesma. Ele leu a frase do Marco Aurélio sobre o objetivo de ser como a rocha sobre a qual as ondas quebram incessantemente. Ela permanece imóvel
e ao seu redor adormece a fúria do mar. Essa imagem, sabe, essa ideia de ser um ponto de estabilidade no mundo caótico, foi a primeira luz de esperança que ele teve em muito tempo. É uma imagem muito poderosa, mas ao mesmo tempo pode ser meio intimidadora. Ser como uma rocha soa como uma meta quase sobre-humana. Exato, foi o que eu pensei. Uma imagem é uma coisa, mas a prática é outra. Como é que se transforma essa ideia de ser uma rocha em ações concretas no dia a dia? Por onde a gente começa? Começa-se pela base, pela fundação do caráter. Os estoicos diriam que a rocha não é feita de uma coisa só, mas de pilares bem definidos. São as famosas 4 virtudes cardeais: sabedoria, justiça, coragem e moderação. Elas funcionam como uma bússola interna para guiar nossas ações. E o livro sugere um exercício prático para isso, que eu achei genial pela simplicidade. É a modelagem de virtude. A ideia é pensar em pessoas que podem ser reais ou até personagens de ficção que para nós representam cada uma dessas virtudes. Ah, isso é bom. E daí numa situação difícil, a gente se pergunta: o que essa pessoa faria agora? É como ter um conselho de sábios pessoal ali na sua cabeça. É um jeito de tornar o abstrato bem concreto. Vamos detalhar um pouco cada virtude na prática. A sabedoria, para os estoicos, não é ser um erudito, acumular fatos. É a habilidade, acima de tudo, de diferenciar o que a gente pode controlar do que a gente não pode. É o pilar mestre. O que parece simples na teoria, mas talvez seja a coisa mais difícil de fazer na prática. Tipo, no calor de uma discussão ou quando a gente recebe uma notícia ruim. Exatamente. E é por isso que ela precisa da coragem. Coragem não é não ter medo. É agir apesar do medo, da dor, do cansaço. O livro cita Sêneca, que dizia que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. A coragem é a força para enfrentar essa imaginação. Depois vem a moderação, que é o autocontrole, a disciplina. O próprio Mulligan conta que no começo do negócio dele, ele trabalhava até a exaustão total. A moderação ensinou ele a achar o equilíbrio, a entender que mais nem sempre é melhor. E por último, a justiça. O livro diz que para os estoicos essa era a mais importante de todas. Sim, porque ela direciona todas as outras para o bem comum. Não adianta nada ser sábio, corajoso e moderado só para benefício próprio. A justiça é aplicar essas virtudes para o bem coletivo. É sobre honestidade, equidade e entender que a gente faz parte de uma comunidade maior. Ok, então temos essa bússola de 4 pontos: sabedoria, coragem, moderação e justiça. Mas qual é o destino? Praticar tudo isso leva a gente para onde? Qual o objetivo final de todo esse esforço? Essa é a pergunta central. O objetivo é alcançar o que os gregos chamavam de eudaimonia. Eudaimonia. A tradução mais comum é felicidade, mas essa palavra ficou tão banalizada, né? O livro traduz como prosperidade humana. É um estado de florescimento, de viver a melhor versão de si mesmo. É uma paz de espírito que não depende do que acontece lá fora. E para chegar lá, o livro usou uma imagem que me ajudou muito a visualizar o processo: o triângulo de ações. No topo está assumir a responsabilidade pela própria vida, na base, de um lado, ter foco no que se pode controlar e do outro, viver com areté. Areté. Isso, que é uma palavra grega para excelência ou virtude, ou seja, colocar em prática as 4 virtudes que a gente acabou de falar. É um mapa muito claro e que bate de frente com a nossa busca moderna por felicidade, né? A nossa cultura diz que a eudaimonia vem de fora. Mais dinheiro, um cargo melhor, mais seguidores, a casa perfeita. Marco Aurélio, um cara que tinha literalmente todo o poder e riqueza do mundo, escreveu no diário dele que essas coisas eram, na maioria das vezes, obstáculos para a virtude. Isso me lembra muito a história que o autor conta sobre o sonho dele e dos irmãos de comprar um estúdio de filmagem. Eles trabalharam sem parar por anos, era o grande objetivo. E ele descreve o dia que eles finalmente assinaram os papéis. Em vez de euforia, ele sentiu um vazio profundo. A frase dele que ficou para mim foi: percebi que conseguir o que queríamos não era, na verdade, a resposta para tudo. Isso é meio assustador, né?
Você persegue algo a vida toda e quando alcança, não era bem aquilo. É o que os psicólogos hoje chamam de esteira hedônica. A gente se adapta muito rápido às conquistas e o nosso nível de felicidade volta para o ponto de partida. A busca por um algo a mais é infinita. É uma armadilha. Exato. E os estoicos sacaram isso há 2000 anos. Se a sua paz depende de conseguir algo externo, você está condenado a uma vida de insatisfação, porque sempre vai ter um novo algo para desejar. Então, se o objetivo não é controlar o resultado, como o autor fez com o estúdio, o foco tem que mudar. É aí que entra aquela ideia central de separar o que a gente pode e não pode controlar, certo? A famosa dicotomia do controle. Exatamente. É a ferramenta mais libertadora de todo o estoicismo. De um lado da linha, o que está 100% no nosso controle. Nossas opiniões, nossos julgamentos, nossas ações, nosso caráter. Do outro lado, bom, todo o resto. O que os outros pensam, a economia, o tempo, o passado, acidentes, tudo. A prática estoica consiste em direcionar toda a nossa energia para o primeiro grupo e aprender a aceitar o segundo. E é daí que vem a expressão amor fati, o amor ao destino. Mas, sendo bem sincera, isso não soa um pouco passivo demais? Como se fosse uma desculpa para não tentar mudar as coisas? Ah, aconteceu. Tem que amar isso. É uma ótima pergunta e toca no maior mal-entendido sobre o estoicismo. Não se trata de passividade, mas de eficiência estratégica. O amor fati não se aplica ao futuro que você pode construir, mas ao que já aconteceu ou ao que está comprovadamente fora do seu controle. Ah, entendi a diferença. A energia mental que você para de gastar se revoltando contra um engarrafamento, por exemplo, é a energia que você pode usar para ouvir algo produtivo, ligar para alguém ou simplesmente respirar. Zenão usava uma analogia ótima. Qual era? A de um cachorro amarrado a uma carroça. Ele pode trotar junto de bom grado ou pode resistir e ser arrastado. O destino da carroça é o mesmo. A escolha dele é sobre como vai ser a viagem. Amor fati é escolher trotar junto. Nossa, que imagem boa. E o livro conta aquela fábula chinesa do fazendeiro, que ilustra isso perfeitamente, né? A do cavalo? Essa mesma. O cavalo dele foge, os vizinhos dizem, que azar. Ele responde, talvez. O cavalo volta com uma manada de cavalos selvagens, os vizinhos. Que sorte. Ele, talvez. A história continua, né? Continua. O filho dele vai domar um dos cavalos, cai e quebra a perna. Que azar. Talvez. Dias depois, o exército passa recrutando todos os jovens para uma guerra terrível, mas o filho é poupado por causa da perna. A gente simplesmente não tem a visão completa para julgar os eventos como bons ou maus. O que nos leva a uma conexão impressionante com a psicologia moderna. Essa ideia é a semente do que hoje a gente conhece como terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Sério? Sim. Epicteto disse, há quase 2000 anos, o que perturba os homens não são as coisas, mas os julgamentos que eles fazem sobre as coisas. Não é o evento em si que causa sofrimento, mas a nossa interpretação dele. E a nossa interpretação, essa sim, está sob nosso controle. Tudo isso é sobre construir uma fortaleza interna, uma resiliência. Mas o livro termina com uma ferramenta que, à primeira vista, parece vir de um lugar completamente diferente, quase sombrio. Ele fala muito sobre a morte, o conceito de memento mori. Lembre-se de que você é mortal. Parece mórbido, né? Mas é, paradoxalmente, a ferramenta mais poderosa para nos ensinar a viver de verdade. Essa é a ideia, né? Longe de ser depressivo, é um chamado à ação. Marco Aurélio escreveu algo como: você não tem milhares de anos para viver. A urgência está em você. Enquanto vive, enquanto pode, torne-se bom. Exato. E o autor do livro leva isso muito a sério. Ele conta que tem um calendário Memento Mori na parede, com os dias da vida dele, e marca cada um que passa. Ele e a parceira criaram até uma caixa da morte com os desejos póstumos deles. Parece extremo, mas a psicologia por trás disso é sólida. A consciência da nossa finitude dá valor ao tempo. Se a gente tivesse tempo infinito, procrastinaríamos tudo o que importa. Nossos relacionamentos, nossas paixões, nossos projetos. Deixaríamos tudo para o amanhã. Sempre a morte não é a tragédia. A tragédia é uma vida não vivida. A morte é uma garantia.
Uma vida plena é uma escolha. E lembrar da morte nos acorda para essa escolha, todos os dias. Essa ideia da caixa da morte é bem intensa. Não sei se eu conseguiria fazer. Mas eu entendo o propósito. Ela te força a fazer a pergunta mais importante, né? Se meu tempo fosse limitado, eu estaria gastando este dia da forma como estou gastando? E a resposta para isso pode mudar tudo. Exatamente. É o antídoto definitivo para a complacência. Então, no fim das contas, o que eu tiro de mais forte desse livro é que o estoicismo não é uma relíquia de museu. É um kit de ferramentas, assim, incrivelmente atual. É sobre treinar a mente para focar na ação e não no resultado, na virtude, não na validação, e no presente, não no passado ou no futuro. É sobre encontrar a liberdade na única coisa que ninguém pode nos tirar, a nossa capacidade de escolher como responder ao que a vida nos apresenta. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final, inspirada em todo esse material. Se a gente soubesse que cada pequena ação do nosso dia, desde a forma como a gente reage no trânsito, até como responde a uma crítica, está ativamente construindo a pessoa que seremos no futuro, quais hábitos inofensivos de hoje escolheríamos abandonar imediatamente? Um livro pode não mudar o mundo, mas pode mudar o seu. Até a próxima!